Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos no livro de Juízes e hoje vamos começar a partir do capítulo 14, que vai falar sobre o casamento de Sansão. E a partir do versículo 1 diz: Sansão foi a Timná, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Timná. Quando chegaram às vinhas de Timná, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. E agora vem o enigma de Sansão, versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupas. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No sétimo dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no sétimo dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. O capítulo 15 de Juízes vai falar sobre Sansão por fogo nos campos dos filisteus. Diz assim: Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Dessa vez sou inocente para com os filisteus.
quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da tocha de Etã. Agora vai falar sobre os homens de Judá amarrarem Sansão, versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, apanhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Agora Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Versículo 14. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio do teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Arote até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Agora, no capítulo 16 de Juízes, vamos falar sobre Sansão em Gaza. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: Vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da janela e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Agora Sansão e Dalila, versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí.
mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta a fio da espada chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com corrente de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E agora vai falar sobre a morte de Sansão, versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrar diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me forças só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então
Os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Agora, no capítulo 17 de Juízes, vamos falar sobre Mica e os ídolos. A partir do versículo 1 diz o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim, lhe devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E agora vem o levita na casa de Mica, versículo 7. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar, e assim seguindo o seu caminho chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Amanhã a gente continua, que Deus te abençoe.